primeira pergunta é quando você começou a estagiar na Band, se você sempre quis seguir a área do esporte ou se ela foi uma oportunidade que você abraçou. E quais foram os seus medos ao entrar num ambiente que é majoritariamente masculino, que é o do esporte? Não, foi uma coisa que aconteceu. Eu não busquei, quando eu entrei na faculdade, não era uma coisa... Primeiro, eu nem buscava TV, nem buscava esporte, não. Eu entrei no jornalismo porque eu gosto do jornalismo, porque eu gosto da filosofia do jornalismo, porque eu achava que aquilo se encaixava com o meu perfil, porque eu era de humanas, porque eu gostava de prestar serviço, achava que deveria prestar serviço. Tinha o apoio do meu pai, que achava, que sempre mostrava a importância do jornalismo durante a minha vida inteira. Eu sempre li muito, eu aprendi a ler muito cedo e os livros sempre fizeram parte da minha vida, como fizeram parte da vida do meu pai. Então, eu ia ser médica, tinha certeza absoluta. Era medicina, era o que eu ia fazer até meu segundo ano. E aí, quando chega o segundo ano, você precisa definir mesmo a coisa, é vestibular que vem. E aí eu comecei, caraca, não vou aguentar passar 2, 3 anos estudando para medicina. Eu não podia pagar uma faculdade particular. E a gente sabe que para entrar em medicina a gente estuda pelo menos uns 3 anos. A média são uns 3 anos. Falei, não vou conseguir, não aguento mais, eu não quero ficar nessa de vestibular, eu vou ficar muito nervosa, vai ficar complicado. E aí, um belo dia, conversando com meu pai, falei, pai, não vou ser mais médica, vou ser jornalista. Meu pai, tudo bem. Apoiou e aí, beleza. O negócio é que no meu segundo período, as coisas apareceu uma oportunidade para eu começar a estagiar na Band. E lá na Band era assim, vai, começa, e em uma semana você já estava fazendo passagem, já estava fazendo matéria, escrevendo off e tudo. E aí surgiu, e era no esporte, eu falei, é claro que eu vou abraçar isso. Foi muito legal, porque eu tive experiência que a turma inteira ainda não tinha, experiência com televisão, com off, com passagem, com estar vivendo aquilo, que já era um trabalho para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu acabei ficando um pouco prejudicada na faculdade. Não tem como você dar a mesma atenção se você não trabalha, e já era um trabalho mesmo, né? Então, terça e sexta era série B que eu fazia, lá no Recife. Então, terça e sexta eram os dias de jogos e eram dias que as cadeiras ficavam bem prejudicadas. Tanto que acabava o semestre, eu já estava lá, por favor, não me reprova, não me dá falta. Assim, pedindo e fazendo trabalho extra, porque era muito complicado. Mas não foi algo pensado, foi algo que aconteceu. Foi a oportunidade que aconteceu na minha vida. Você sentiu algum medo quando você entrou nessa área? Assim, tipo, o preconceito sempre existiu, mas foi algo muito... Entrei, meu Deus, agora... Não, medo tem o tempo todo. Medo até hoje, assim. Bem menos, porque hoje eu sou muito mais madura, tenho muito mais maturidade para passar pelas dificuldades e novidades da vida. Mas medo muito, o tempo inteiro, assim, de tremer, de ficar muito assustada, de falar, meu Deus, não vou conseguir fazer uma pergunta para esse jogador, para esse diretor, para qualquer pessoa que seja. Tinha muito medo. Mas como eu já tinha o medo do jornalismo e o medo daquela coisa nova, eu falei, vamos uma coisa por vez. Eu sei que é um meio muito machista e majoritariamente de homens. Mas eu já sabia que eu ia passar por essas dificuldades. Eu falei, mas vamos uma coisa de cada vez. Então, assim, eu me juntei meio que às mulheres que já estavam ali. Fui pegando um pouco de experiência com quem já estava ali. E na época tinham já algumas mulheres, algumas que inclusive são minhas amigas até hoje. E aí depois eu fui começar a sentir e sofrer com o preconceito que existe dentro desse mundo, né? Dentro do jornalismo esportivo. Era uma coisa que eu fechava os olhos, que eu tentava não ver, que eu tentava deixar pra lá, que eu deixava passar. Mas tinha muito, era complicado. Era 2003 quando eu comecei a estagiar, 2002, 2003. Então pra eu entrar em vestiário, a gente entrava em vestiário naquela época. E aí entrava o meu cinegrafista, todo mundo conseguia pegar, os homens conseguiam pegar as entrevistas e eu acabava ficando pra trás, porque eu não queria entrar, porque eu achava que não deveria ver homem, os homens estavam lá todos nus. E eu ficava aquela coisa, putz, será que não dá pra eles, sabe, colocarem uma toalha? E aí eu entrei fiz um novo método. O meu cinegrafista entrava, eu entrava de cabeça baixa, e o meu cinegrafista falava se eu podia ou não levantar a cabeça. E aí, muitas vezes, o cinegrafista falava assim, pode levantar a cabeça. Eu me levantava, e na hora que eu levantava a cabeça, os jogadores tiravam as toalhas e, sabe, a gente era obrigada a ver aquilo, que era um saco. Aí lá pelas tantas eu já fingia que aquilo não era comigo, já tentava encarar de uma outra forma, mas assim,
tinha um certo preconceito. Era tipo assim, a gente tira a roupa assim porque a gente precisa tomar banho e o seu lugar não é aqui. Era mais ou menos esse o recado que eles davam quando acontecia isso. Horrível, né? Chato. Muito Muito chato. chato, muito Porque você só tá complicado. exercendo a sua profissão, né? Era difícil demais. E quando você entrou no jornalismo esportivo, apesar de seu pai te dar apoio, acho que te influenciar um pouco, né? Acho que sim, um pouco sim. Você chegou a ser questionada e depois por ser questionada, questionar sua capacidade em algum momento? Não, assim, pela minha família? Não, no geral. No geral, não. Até mesmo Sobre ser questionada, não. Até porque, assim, quando eu entrei naquilo, eu abracei de um jeito que, tipo, pode me questionar, que eu vou continuar aqui, independente do que qualquer coisa que faça. Eu estava decidida. Só que eu me questionei. Eu me questionei algumas vezes. Eu me perguntei, meu Deus, será que vale a pena eu estar passando por isso? Porque estava eu lá tentando entrevistar jogador de futebol, correndo atrás de jogador de futebol, de diretor, sendo maltratada muitas vezes, porque a gente sabe como são, como é esse caso, sendo xingada por torcida, escutando tudo e mais um pouco de torcedor em estádio. E às vezes eu falava assim, será que eu mereço estar passando por isso? Será que vale a pena passar por isso? Então eu me questionava muitas vezes. Eu falava, putz, não sei, talvez não dê, talvez não seja isso. E aí toda vez que eu pensava, não vale a pena, amanhã eu vou desistir disso, no outro dia eu acordava e falava, esquecia aquela história que eu tava tentando desistir no dia anterior, sabe? E eu esquecia e eu ia pra cima e passava mais uma semana boa, ou uma semana ruim mesmo, e no outro dia eu me levantava e eu ia de novo. Focar sempre também nas coisas que aconteceram que eram boas, que né? eram boas, sim. E aí eu pensava assim, mas se eu não estivesse aqui eu ia estar no jornalismo. No jornalismo acontece tanta coisa ruim também, né? E eu ia ter que cobrir um monte de coisa que é muito ruim também, que é muito pesado. Pelo menos aqui no jornalismo esportivo, o máximo que vai acontecer de ruim é o time perder, o time que eu gosto perder, ou algum jogador se machucar um pouco mais grave. E aí eu fui fazendo disso uma vida mais leve no jornalismo esportivo e foi indo. Mas foi difícil. Eu lembro que toda vez que eu passava, assim, que eu me sentia humilhada, porque a gente se sente humilhada quando a gente escuta, que a gente escuta em estádio, quando a gente vê jogador virando a cara e falando, não vou falar com você porque não quero. Quando você, pergunta direito, não sabe perguntar. Quando você escuta, assim, uma grosseria de um ou outro diretor, você se questiona, será que vale a pena eu estar passando por isso? Só que aí, quando você passa por isso e você se fortalece, aí você fala, faz parte da minha história, é bom. É bom você passar por essas situações que você relatou de, às vezes, jogadores responder, não vou falar com você, era por ser mulher ou por ser nova na profissão, alguma coisa Talvez, assim, por ser nova, isso se confunde um pouco, né? O ser nova na profissão, que o pessoal adora meter e cair em cima de você. Por ser mulher, tem sim um preconceito, você vê um olhar, aquele olharzinho assim de canto de olho, assim, que você sabe que aquela pessoa tá falando, putz, sabe nada de futebol, é mulher. Aquela preguiça que às vezes você vê alguém querendo lhe responder porque você é mulher. Tem, claro que tem. É claro que você sente isso de vez em quando. Mas não é sempre. E às vezes você tem preconceito dos próprios colegas. Você tá ali, aí você consegue uma informação, você consegue um exclusivo, você consegue alguma coisa legal na tua profissão e tem aquele coleguinha que dá aquele olhadinha, assim, sabe? Do tipo, o que você fez pra conseguir? Nossa, você conseguiu essa informação? Mas que coisa, né? Tipo, você já sabe o que ele quer dizer com aquilo. Algo que não aconteceria com os homens. Mas, ao longo do tempo também, da experiência que você vai adquirindo no jornalismo, do trabalho que você faz e da credibilidade que você vai conquistando, isso vai ficando também, vai diminuindo. Você começa a conquistar o respeito que antes você não tinha. O que é normal, porque com os meninos também acontece isso. Eles começam a trabalhar, começam a conquistar a credibilidade e assim o respeito dos outros também. Sim, com certeza. Indo para essa parte do machismo, você acha que teve alguma mudança significativa em relação às mulheres que sofreram, tanto você quanto colegas que sofrem nesse ambiente, desde quando você assumiram comandos de programas importantes na TV? Você sente que isso mudou, assim? Desde quando eu comecei até hoje, sim, muito, mudou demais. Pela sua visibilidade. Mas em relação a mim? Pra você e pro que você sente que você passa pras outras mulheres que estão nesse caminho. Não, com certeza, mudou muito. Em relação ao começo, sim. Em relação ao que eu sinto também, o que é natural também, eu já tô há 15 anos trabalhando nisso, mas antes a gente tinha já mulheres que comandavam programas esportivos, eu acho que menos,
Mas o que é legal é que antes as mulheres que comandavam o jornalismo esportivo, era bem entre aspas, eram mulheres que estavam de saia curta, estavam de top e que estavam ali sem falar grandes coisas ou sem entender grandes coisas do que elas estavam falando. Sim. Era um preconceito que... E eu não tô querendo criticar quem faz isso, tá? Porque eu não tô aqui pra fiscalizar o trabalho de ninguém, cada um faz o que quer. Mas eu acho que antes era só isso. A única oportunidade que essas mulheres tinham para entrar no esporte era majoritariamente isso, estar de saia curta, de top e sorrindo, balançando bolinha e falando quem é que vai ganhar, Palmeiras ou Cruzeiro ou Sport ou Santa ou Náutico, falando do Recife. E isso mudou. E aí eu acho que a gente conquistou muita coisa de 2003 para cá. Em 2003 eu falo que eu comecei em 2002, 2003. Muita coisa, mudou demais. A gente vê eu já fiz jogo só com mulher. Eu já fiz jogo que tinha mais mulheres repórteres do que homens. Hoje eu vejo mulher falando em programas esportivos, sendo comentarista e comentando de igual para igual com homem. Era algo muito, mas muito raro de acontecer antes. Sim, com certeza. Você ainda existe diferença salarial entre jornalistas homens e mulheres no mundo do esporte? Você pode responder só se quiser falar. Não, é que eu não sei o salário dos meus colegas, né? É natural, é normal que eu não saiba. Mas tem, como em qualquer outra profissão, é claro que tem. Eu imagino que no jornalismo esportivo tenha também, porque nas outras profissões a gente sabe que sim. Mas assim, aqui onde eu trabalho, os meus anseios de salário eu sempre conquistei, eu sempre consegui. Então eu não tenho muito o que reclamar em relação a isso. Porque eu tenho que pensar no que eu preciso e no que eu achava justo. E em todos os momentos que eu precisei e que eu questionei isso, eu fui bem atendida. Que bom, que bom. Acho que é um conforto pra gente também. O SPNW, que é um portal de esportes focado nesse público feminino, ele é um portal feito de mulher para mulher, ou as mulheres na hora da produção não é tão só mulher fazendo? Não, a maioria é mulher. Sim. A gente tem a Mayara que cuida, tem a Regiane que cuida, a Ivana muitas vezes, eu tô atrás, a Flávia Delaroli é a co-apresentadora comigo. A gente convida mulheres, isso no Olhar ESPNW. O ESPNW.com.br, que é o portal, ele também é feito pela Mayara, a Mayara que pesquisa, a Mayara que tá à frente disso. As meninas da redação todas trabalham e ajudam a esse portal, porque não existe um grupo de mulheres para fazer o ESPNW. Olhar, a gente não tem essa demanda, né? A gente não consegue ter várias funcionárias fazendo apenas o portal. A gente tem pessoas que trabalham no site e que tem a Mayara que cuida do ESPNW. Mas os meninos que trabalham no site, eles também dão dicas. Olha, eu vou fazer essa matéria aqui, é sobre a Serena e eu acho que cabe bem no ESPNW. Ele já tem uma cabeça também bem pensada, né? E aí a gente vai... exatamente. Os meninos também, eles participam. Os meninos que trabalham no DAP participam, mas a cabeça é a Mayara. É uma mulher. E a gente, falando do Deixa Ela Trabalhar, ele foi um projeto que foi idealizado esse ano, né? Pra combater o assédio de jornalistas mulheres. Você conhece ou não? Sim, claro, faço parte do grupo. E na sua opinião, qual a importância desse projeto para combater o sexismo no mercado de trabalho atual e para as futuras jornalistas deixarem seguir esse ramo, né? Deixar de seguir. Não, foi muito importante, muito. Imagina, nunca tinha acontecido uma união dessa. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp aqui, tem mais de 80 jornalistas mulheres. É muito, mas muito importante mesmo. Gostei muito da ideia, foi uma super ideia. O Deixa Ela Trabalhar foi visto no mundo inteiro, né? Tinha matéria de Israel falando sobre o Deixa Ela Trabalhar, tinha matéria da China, tinha matéria do Japão falando do Deixa Ela Trabalhar. Foi algo que chegou muito mais longe do que a gente imaginava que pudesse chegar. O que mostra que como a gente precisa desse apoio no jornalismo esportivo e no jornalismo em geral, mas como as mulheres precisam desse apoio. É muito importante e o mais legal para a nova geração, para as mulheres que querem fazer jornalismo, que querem entrar no jornalismo esportivo, é que estamos lutando também por vocês, né? A gente está aqui já há um tempo nessa luta, mas as pessoas que chegam, elas vão ser muito bem recebidas por essas mulheres e e as pessoas que estão aqui, elas são obrigadas, inclusive os homens, a receber essas mulheres muito bem.
Eu acho que também a gente conseguiu, com o Deixa Ela Trabalhar, fazer com que a torcida respeitasse as mulheres também melhor. Respeitasse mais as mulheres. Então, se você tá num estádio e você vê hoje um torcedor gritando, você já vê o torcedor do lado falando calma. Então já não é todo mundo que apoia e que fica gritando. Porque antes era assim, um começava gostosa, eu vou te comer, e daqui a pouco o estádio inteiro tava gostoso, eu vou te comer. Hoje, talvez um grito gostoso, vou te comer, e o cara do lado fala assim, calma, não faz isso, respeita, sabe? Isso é muito legal, a gente conseguir com uma campanha educar uma pessoa que seja e que essa pessoa consiga educar o do lado, a gente consegue ir muito longe. Com certeza, acho que já é o objetivo, né? Já sim. mudar muito. É mais ou menos isso que a gente queria te perguntar. Tá, eu queria agradecer super, porque foi muito legal. Nossa, eu que agradeço, eu gosto muito de falar com vocês. Não, foi muito legal, assim, a disponibilidade de ver alguém que quer falar com a gente por ser do primeiro ano também.